O que que é um líder? É aquela pessoa que influencia, é aquela pessoa que faz diferença na vida do outro. Isso é um significado de liderança. Um pai que não é um líder, os filhos vão desandar, a família vai ser destruída. Por quê? Por falta de liderança de um pai. Uma mãe que não é uma boa líder, o lar vai desandar. Eu não estou falando somente em liderança dentro de uma igreja, não estou falando em liderança em ser pastor, pastora, diácono, diaconisa. Estou falando em ser liderança da tua família, da tua casa, no seu ministério. Tal foi o caso do grande ícone também, Charles Finney. Foi um outro homem. Charles Finney foi um grande líder que foi fundamental para o maior avivamento da pós-pentecostal, levando mais de milhões de pessoas a converterem a Cristo. Um homem, através dele, milhões de pessoas se converteram a Cristo. Foi ele que pregou para milhões? Não. Ele pregou para alguns discípulos, discípulos alcançaram mais até pegar milhões e milhões de pessoas. Se você for olhar para Cristo, Cristo passou 3 anos na Terra. Nós temos o Cristo como o exemplo do maior líder que nós temos. E se a gente for olhar, muitas vezes, um pastor hoje que tem o mesmo, que consiga o mesmo ministério que Jesus conseguiu em vida, ele vai olhar para trás e vai falar assim: fui um fracasso. Por quê? Porque eu tive 12 discípulos somente. E quando eu estava morrendo, no final do meu ministério na terra, não tinha ninguém do meu lado. E depois, pode ver ali, no grande avivamento, no Pentecostes, a Bíblia fala que tinha 120 pessoas. E seguidores de Jesus eram milhões, eram milhares e milhares e milhares de pessoas que seguiam Jesus, que viram Jesus transformar água em vinho, que viram Jesus transformar peixes em peixe para alimentar multidões. Eles comeram desse peixe, eles comeram deste pão. E não seguiram Jesus, não eram discípulos de Jesus. Tanto é que no dia de Pentecostes, 120 pessoas estavam presentes ali no salão. Hoje, muitas vezes, um pastor com uma igreja de 120 pessoas, ele olha e fala: eu tenho um ministério tão pequeno, não consigo fazer nada. E através desses 12 discípulos, olha, multidões e multidões e multidões que eles alcançaram. Hoje, nós somos frutos desses 12 discípulos. Entre Londres e os Estados Unidos, na América, segundo uma pesquisa, 85% dos convertidos de Londres e Estados Unidos, na época, foram convertidos através do ministério de Finney. Agora, imagine, 85% do cristão daquela época vieram através deste líder. De acordo com os relatos da época, Finney teve momentos preciosos com Deus, que não poderiam ser descritos em palavras. Ele jejuava com frequência, uma prática que continuou ao longo da vida e do seu ministério. Meu irmão, se você for analisar até agora dessas 2 pessoas que foi falado, desses 2 líderes, qual que eles tinham, o que eles tinham em comum? A palavra, jejum e oração. Palavra, jejum e oração. Então ele dedicava tempo lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, e ministrando a palavra de Deus, e jejuando. Então é um símbolo de como um cristão tem que ser: oração, jejum, busca da palavra de Deus, busca em conhecer Deus. O poder de Deus, aqui fala que o poder de Deus às vezes o fazia sentir-se tão sobrecarregado com os outros, que ele literalmente gemia profundamente. O seu ministério foi construído através de sua dedicação e intensa oração e jejum. E ele era um homem com paixão pelo que fazia. Ele tinha um amor tão grande pelo ministério dele que não sentia tristeza, ele não sentia cansaço. Outra figura importante em nossa história é John Knox, no século XVI.
Os escoceses, ecoando o grito que ele teve, que ele gritava que igual Raquel, dê-me um filho, senão eu vou morrer. A oração dele, Raquel falou, me dá um filho, senão eu morro, me dá um filho, senão eu morro. A oração dele era a seguinte, me dá a Escócia, senão eu morro. Me dá a Escócia, senão eu morro. Se o Senhor Deus não me der a Escócia em minhas mãos, eu vou morrer. O que ele queria? Ele queria alcançar a Escócia, um país inteiro, para a glória de Deus. A meta de vida dele era levar o evangelho pela Escócia inteira. E aonde que ele buscava isso? É no quarto dele, com o joelho no chão, com oração, com jejum, com busca intensa em Deus. Ele foi um grande reformador escocês que trouxe grandes mudanças até no parlamento, até no governo escocês. As leis que foram construídas, regidas naquela época, teve por base a palavra de Deus, porque ele era um homem influente. Ele era um homem que fazia diferença. Um líder apaixonado, onde que os limites dele transcendiam obstáculo qualquer, não tinha obstáculo para ele. Ele ultrapassava qualquer obstáculo que a vida trazia para ele, ele ultrapassava, porque estava na vida dele. Ele estava no propósito dele. Meu irmão, a pergunta que eu te faço, qual que é o teu propósito no reino de Deus? Qual que é o teu propósito de liderança? Friso mais uma vez, um líder não é um pastor, não é somente um diácono, não é somente um obreiro. Um pai é um líder. Uma mãe é uma líder. Uma pessoa que cuida de algumas crianças, ela é líder. Não pense que liderança é somente quando você recebe cargo, você é instituído como pastor, diácono, obreiro, não. Quando você exerce influência sobre a vida de alguém, você é um líder nessa vida. E para você ser um bom líder, você tem que transmitir de você o que você tem. E você tem que ter algo de bom para transmitir para essa pessoa. E esse algo de bom só vem de Deus. Só vem de busca.